Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Vamos agradecer o nosso Deus, entregar essa aula ao nosso Senhor, que hoje vamos encerrar um ciclo. Eu louvo a Deus pela tua vida que começou e terminou. Quando que a gente é bom? Quando nós começamos e terminamos, tudo na nossa vida. Nunca deixa nada inacabado. Nem se terminar aos trancos e barrancos, mas termine. Hoje vamos terminar o livro de Josué. Estudamos aí durante 9 semanas, 2 meses e um pouquinho. E aprendemos muito, né? Então vamos agradecer o nosso Deus. Pai, muito obrigado pela sua bondade, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pela tua exortação durante essas 9 semanas. Nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor derramou ao nosso coração. E nós pedimos que o Senhor venha hoje falar no nosso íntimo, nos tratar como servos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Antes eu vou fazer uma apresentação da nossa apostila nova. Anjos e demônios, nosso módulo da semana que vem. Em quanto tempo vamos estudar anjos e demônios? Só Deus sabe. Não coloquei número de aulas, mas é uma apostila toda com gráfico. Por que eu não coloquei número de aula? Porque são coisas muito profundas, extensas, eu não vou terminar logo. Depois, quem quiser ver ela no ao vivo, você vai poder pegar ela. Olha, tem gráficos. Nós vamos estudar o quê? Anjos, demônios, hierarquias. Vamos estudar o que acontecia no céu antes da criação do mundo. O que será que Deus fazia antes da criação do mundo? Nós vamos estudar isso. Não sei se você já pensou isso. Vamos estudar tempos e estações, tribos, porque cada tribo é um signo. Aqui tem as bandeiras das tribos, tem tudo. Tudo. E tribo por tribo. Por que eu vou estudar todas as tribos? Porque além de cada um ser uma tribo, nós carregamos as 12 unções na nossa vida. A nossa vida, embora nós pertençamos a uma tribo específica, nós carregamos em nós, no nosso DNA, as 12 unções. Lógico que uma é maior, uma é mais potente. A tribo que você pertencer vai ser a tua vocação, a tua característica mais marcante. Mas nós precisamos saber por quê. Nós vamos estudar as tribos, os tempos e as estações. Tudo isso envolvendo anjos e demônios. Então vai ser uma bênção, uma bênção. Vamos finalizar Josué, aula 9. Você que tem a apostila número 15. Por que nós vamos hoje falar sobre gratidão por servir? Porque Josué, quando ele fez um balanço da sua vida, ele viu que ele não era um líder, que ele era um servo. O líder, antes dele ser um líder, primeiramente ele é o quê? Um servo. E Josué, ele tira essa experiência. E o que ele faz? Ele reúne o povo de Israel, antes dele morrer, e ele vai trazer à memória do povo tudo que Deus fez por ele. Então ele começa a trazer as suas experiências pessoais para o povo de Israel, e ele começa a ver o quê? Que a maior função dele, a maior chamada, a maior característica dele é que ele era um servo. E ele fala o quê? Que ele tinha gratidão por isso, gratidão por servir. Então eu coloquei assim na nossa apostila: servo não é um título que se ganha, mas um estilo de vida do qual se entrega. Quando que a gente é servo? Quando você se autodenomina servo? Não. Ser servo é um estilo de vida, porque é algo que você pratica o quê? Todos os dias, voluntariamente, de bom coração. Abre lá em Mateus 20, 28.
Mateus 20, versículo 28. Qual que era o maior dom de Jesus? Salvar ou servir? Presta atenção. Salvar ou servir? Qual que é o maior dom de Jesus? Ai, que bug! Quem acha que é servir? Salvar. Sempre tem um, né? Mas é servir. Por quê? Deixa eu explicar por que é servir. Como que ele ia salvar se ele não viesse servir primeiro? Então, por mais que o propósito dele era salvar a humanidade, ele não conseguiria salvar se ele não tivesse se doado, se ele não tivesse se entregado. Guarda uma coisa no teu coração que eu aprendi, nunca mais eu esqueci disso. Jesus não foi morto, ele se entregou, ele se deu, ele se doou. Se a gente falar que ele foi morto, nós estamos falando que ele foi pego na marra para um sacrifício, e não foi assim. Ele se entregou, ele se ofertou. Tem um versículo, eu não lembro aonde, mas tem na Bíblia, no Novo Testamento, que ele fala assim, ninguém me pegou, mas eu me entreguei. Ele mesmo afirma isso, eu acho que está em João. Eu me doei, eu me entreguei. Porque o sacrifício que Deus aceitaria não é um sacrifício forçado, assim como é hoje. Por isso que eu sempre falo, não faz oferta forçada, não seja fiel forçado. Se você for fazer, faça com inteireza de coração. Coisas forçadas Deus não recebe. Ele só recebe sacrifício vivo. E uma coisa que eu quero assim já deixar claro. Se você vai numa macumba fazer trabalho, ele sempre vai te pedir, se for trabalho mesmo, não estou falando no despachinho não. Num trabalho eles vão pedir um animal. Quem já foi na macumba aqui fazer um trabalho? Não. Nossa, vocês é crente mesmo, né? Mas deixa eu falar como que funciona. Eles pedem um animal vivo. Lá na hora que você tem que degolar o animal. Porque nem o diabo aceita sacrifício morto. Tem que apresentar para ele vivo. Você tem que levar a galinha, o bode, o carneiro, algum sangue vivo. Quando é pacto de sangue que a pessoa vai fazer, a pessoa está viva, ela não morre para fazer um pacto de sangue. Porque nem o diabo aceita sacrifício morto. Agora você imagina Deus. Então por isso que eu falo, vai vir fazer as coisas para Deus, faz com vontade. Apresente-se como sacrifício vivo. Vai cantar, canta com a boca aberta. Ora, ergue a mão, levanta. Ai, pastor, eu estou cansado. Mas o negócio é sério. Se fazer um culto meia boca, Deus nem aceita esse negócio. O sacrifício tem que ser vivo. E aqui, a gente vê isso em Jesus. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quer ver Jesus? Você vai ver primeiro o servo. E o servo, ele faz aquilo que é necessário. Eu acredito que Jesus não tinha expectativas em ser servido. Porque a função dele, o propósito dele era servir. Por isso que ele não se limitava. Por isso que o estilo de vida de Jesus, que quando você vai estudar, é um estilo de completa entrega. Josué, ao completar sua missão, traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele e instrui ao povo a olhar para o futuro com fidelidade e serviço. Olha só como que tem que ser. Além da gente ter que ter uma visão a longo prazo, mas qual que é o bom servo? O fiel e o que trabalha.
Fala assim comigo: todo servo tem serviço. Então, uma pessoa que se autodenomina servo, se ela não tem serviço, não tem fruto nenhum, ela é servo? Então, por que você reclama de servir? Quem gosta de servir? Fala real. Que eu sei. Meu marido não. Depende do dia, do mês, depende da pessoa. Mas você vê que servir é uma prática que nós temos que adotar. Eu falo nosso porque eu tenho essa dificuldade para servir. Meu marido é muito mais servo do que eu. Tenho muita dificuldade para servir. É algo que eu trabalho em mim. Por que a gente tem que trabalhar isso em nós? Porque tudo que nós fazemos, mesmo que seja para o homem, isso reflete no mundo espiritual. Quem recebe é o Senhor. Acho que tem um versículo que fala sobre isso, né? Procura aí para mim. Fazei para o Senhor. Procura aí, fazendo um favor, marido. Por gentileza. Tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. É assim o versículo, eu não me recordo onde. Por isso que a gente tem que perder aquela mentalidade, o quê? Eu estou fazendo isso para o pastor. Não. Eu estou fazendo isso para o meu patrão. Não. Eu estou fazendo isso para a minha família. Não. Ali são só instrumentos de Deus, são só canais que Deus está usando para receber a tua oferta, o teu serviço. Vamos ver lá, Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Esse versículo é difícil, hein? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, tudo que a gente faz, embora às vezes alguma pessoa receba, ela é só um canal, ela é só um instrumento. Mas tudo que nós fazemos, o nosso espírito, naquilo que nós fazemos, é entregue para o Senhor. Por isso que a gente não pode fazer as coisas com má vontade, com cara emburrada, bicão, mentindo, de qualquer jeito. Porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. 7 mandamentos do servo de Deus, que Josué ele nos ensina em Josué 23, 24. Primeiro, o servo deve se esforçar para guardar e cumprir o chamado. Vamos ver isso lá, Josué 23, versículo 6. Josué 23, 6. Cutuca teu irmão e fala assim para ele: se você é servo, você vai ter que se esforçar para guardar o teu chamado e para cumprir o teu chamado. Ou seja, se vai ter que ter esforço, vai ser fácil? Aí. E a gente quer o quê do chamado? Moleza, facilidade, aceitação, aprovação, apoio, ajuda, palmas. E a gente só tem o quê? Tiro, porrada, bomba, decepção, frustração, preguiça, desânimo, opressão maligna. Por quê? O chamado, o servo, primeiro ele tem que guardar o chamado dele. É algo que ele tem que cuidar. E depois ele tem que se esforçar para cumprir. Você vê que você que tem cargo na igreja, é um esforço para você fazer tudo o que você faz para Deus. Aí você fala assim: pastora, por que vocês cobram de mim e não cobram do fulano? Porque você tem um chamado que o fulano não tem. E o que eu quero falar um pouquinho sobre o chamado também? Todo chamado é particular. Embora todo mundo opere, vamos supor que a galera do louvor, todo mundo do louvor tem o mesmo chamado? Não. O chamado de cada um é diferente, embora realize a mesma função. Tem músico que Deus vai pedir mais. Tem músico que Deus vai deixar
a corda solta, porque vai apertar a corda lá no final. Tem diácono, diaconato, serve todo mundo igual, mesma função. Tem todos o mesmo chamado? Não, porque tem diácono que Deus vai exigir mais. Por quê? Cada um tem um chamado particular. Vocês acham que eu já não questionei meu chamado? Por que eu trabalho tanto e o chefe não? Estou brincando, ele trabalha muito. Mas a gente dá uns pinos na cabeça, né? Fala, nossa, por que eu faço e fulano não faz? Por que cobra de mim e do outro não? Por que pede para mim? E você que às vezes é mais cobrado, por que isso acontece? Porque o peso, a responsabilidade e o tamanho daquilo que Deus confiou na tua mão é maior do que o que está na mão do outro. Então a gente tem que fazer o quê? Ralar mais. Josué 23, 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartes, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué, ele dá uma frisada, ele fala assim, esforça muito, porque chamado não é para qualquer um. É por isso que a seara é longa, mas os ceifeiros são poucos. Segundo mandamento do servo de Deus, o verdadeiro servo recebe uma unção para vencer os seus inimigos. Fala assim para o teu irmão, fala, você tem inimigo? O que ele respondeu para você? Ele tem? Fala assim para ele, tem uma unção em você, que já foi liberada para você vencer cada inimigo. Você toma posse disso? Eu creio também. Josué 23, 10. Olha essa unção de líderes que Josué liberou sobre o povo. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Isso aqui é uma unção, viu? É a unção de um homem faz por 1000. Existem pastores da nossa igreja, tá? Que ministram essa unção de produzir por 1000 homens. Pastora, como que essa pessoa que recebe essa unção, ela se torna excelente? Porque tudo que ela faz, ela supera qualquer um. Porque a força que está nela é uma força de uma produção imensa. É aquela pessoa incansável, imparável, determinada. Que unção que é essa? Quando você vai puxar no hebraico, é a unção do touro selvagem, do boi selvagem. Acho que lá em Salmos fala disso. Uma unção de boi selvagem. Porque nada para essa pessoa. Isso é uma unção. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Ou seja, o verdadeiro servo, ele recebe essa unção. Como que eu faço para ativar essa unção? Tomando posse dela. Parando de deixar as coisas inacabadas. Parando de parar no meio do caminho. Parando de olhar para a circunstância. Irmão, pega uma linha reta e vai. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, senão desanima mesmo. Você não pode nem olhar para a sua própria vida. Você tem que olhar para Jesus e falar, o que Jesus fez no caminho da crucificação? Pegou a cruz e foi até o fim. Não parou. Porque se você parar, você não carrega a tua cruz, você não cumpre o teu chamado, você não dá conta. Terceiro mandamento do servo. O servo deve guardar a sua alma para amar ao Senhor. Por que o servo tem que guardar a sua alma? Porque o diabo vai querer colocar outro senhor na tua vida. Isso que Josué está falando. Josué 23, versículo 11. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Por que Josué instrui isso? Porque o povo tinha uma tendência a esfriar. Agora, se o povo é frio, é uma coisa. O que acontece se um líder
esfriar no amor? Hã? Acaba tudo? Tudo esfria. O povo segue quem? A Deus ou ao líder? Ao líder. Então, o líder é aquele canal que vai fazer uma ponte, vou usar essa palavra para entender, entre Deus e o povo. Por quê? É olhando a postura do líder que o povo vai se comportar. Então, se o líder não guardar a sua alma, se o servo não guardar a sua alma, se você colocar outra coisa no teu coração, em primeiro lugar que não seja o Senhor na tua vida, o que vai acontecer consequentemente com quem te segue? Vai reproduzir o teu exemplo. Vai esfriar igual você. Então, por que do líder, do servo, por que eu falo líder? Porque todo servo ele é um líder. A gente está falando de Josué no caso. Por que do líder é mais exigido? Porque as pessoas não observam a Deus que eles não vê. Deus eles ouvem, mas eles observam a nossa postura, a nossa conduta. Por isso, irmãos, eu entendo quando o pastor briga comigo, que às vezes eu falo, hoje eu não quero ir no culto, tem que ir. Eu não quero, tem que fazer. Porque nós estamos à frente. Somos nós que puxamos a fila para vir a próxima geração. E se a gente não puxar essa fila direitinho, qual que vai a consequência, qual que vai ser a impregnação espiritual que a gente vai deixar na nossa vez? Vai chegar lá diante de Deus e ele vai falar assim, e aí? Puxou uma fila de desanimado, hein? Puxou uma fila de gente morna. Não. Vamos nós os aquecer. Como que eu guardo o meu coração? Não colocando ninguém além de Deus. Em primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser exclusivo do Senhor na nossa vida. Acabou. Quarto mandamento do líder, do servo. O servo deve temer ao Senhor. Josué 24, 14. E eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de... Opa, não, estou lendo no 23, perdão. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. O que é temer a Deus? Ser fiel, obedecer. O temor, ele é parecido com o medo? Não. Deus, ele nunca vai agir no medo. Uma coisa que eu já ensinei isso uma vez, mas eu vou reforçar hoje. A gente não pode ter um relacionamento com Deus pautado no medo. Porque a maior característica de Deus é que ele é amor. E o amor lança fora todo medo. Por isso que as pessoas que se relacionam com Deus por medo do inferno, elas não conhecem a Deus. Uma pessoa que se relaciona com Deus com medo, vou abrir umas aspas porque eu não acredito num Deus que pune, nessa questão de, se eu não fazer, Deus vai me punir. Eu acredito em consequências, eu acredito em colheita, porque aquilo que a pessoa plantar, ela vai colher. Mas uma pessoa se relacionar com Deus por medo daquilo que vai vir sobre ela, isso não é um relacionamento, ela não vai conhecer a Deus. Porque a maior característica de Deus é o quê? Amor. É a mesma coisa se tiver um pecado na tua vida, quiser vencer esse pecado e falar assim, eu vou ter que parar, eu vou ter que melhorar, porque senão eu vou morrer, Deus vai me matar. Isso não é temor, isso é medo. O temor, ele é o quê? Uma fidelidade. O temor é você querer agradar o Senhor. O temor é você saber que Ele é poderoso para trazer a justiça sobre a sua vida. Isso é o temor. Quer acrescentar alguma coisa, pastor Ivano, sobre temor? Respeito. Respeito.
Como que a gente respeita Deus? Eu gostei da palavra respeito, que dá para entrar em outra coisa que eu queria falar. Como que a gente respeita Deus? Obedecendo, se submetendo. O nosso comportamento diz algo se a gente respeita ou não respeita Deus? Aham. É, porque acho que é o homem que pede. Quer seja mal. É. É um desrespeito ao Senhor. É isso que a gente tem que tomar cuidado com os detalhes. Deixa eu só levantar uma questão aqui, que eu já quis falar disso, mas agora é a oportunidade. Tem como a gente desrespeitar a Deus num culto? Como? Vamos ver. Celular. Reverência. Será que a roupa que eu venho na igreja diz o meu respeito a Deus? É uma coisa que nós temos que vigiar. E aqueles que vão crescendo na fé, a gente tem que fazer o quê? Exortar. Por quê? Mas o que minha roupa? Deus vê o meu interior. Deus vê o interior. Mas você vai com um short aqui, uma blusa de alcinha da presença de um juiz? Não vai. Nem entra num fórum. Só que às vezes diante de Deus, na casa de Deus, vem cultuar com um short. Falta de postura. Eu fui ensinada, hoje eu estou muito relaxada, eu já falei isso para o pastor. Eu fui ensinada, na hora da palavra, nem levantar. Era proibido beber água na igreja na hora da palavra. Era proibido andar quando estava lendo a Bíblia. O pastor não deixava andar. Era proibido. Aí hoje você está pregando a palavra de Deus, a pessoa fica assim. No Zap. Eu fico olhando e falo, Jesus, por que veio? Então são coisas que nós temos que corrigir. Não só corrigir, como ensinar. Porque se a geração de hoje não está sabendo isso, onde que está falhando? No ensino. E se eles não vêm para um culto de ensino para ouvir isso, tem que ser nós, os maduros na fé, ir lá e exortar. Ó, irmão, próximo culto, melhora isso. Sai do celular, está na casa de Deus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, no maior papo, conversando. Você olha, você fala, gente, por quê? Aí não participa, não deixa o outro participar. Isso é o quê? Falta de temor. Falta de temor. O servo... Pode falar. Tirei, não dá para ouvir nada. Misericórdia. E adianta ir na igreja desse jeito? Que vai fazer o que lá? Religiosidade. Não recebe nada. Aí você vê o comportamento da pessoa, você observa a pessoa, vê se ela muda de vida. Nada. Aí ela fala, tem um diabo na minha vida. O diabo é ela. Não é o diabo que está agindo. Ela é o diabo. Porque ela não muda o comportamento.
O servo deve servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Fala assim comigo: na minha vida não pode ter mentira entre eu e Deus. Olha só que Josué fala, Josué 24:14, a parte B. Serviu com sinceridade e com verdade. Tem que falar a verdade para Deus. É por isso que a gente tem que ter o nosso momento com Deus. Aí você tem que ter aquele momento em que é você sozinho com Deus, falando da tua pereba, falando do teu defeito, falando das suas dores, falando das suas fraquezas, falando das suas quedas. Por quê? Porque diante de nós, de Deus, não pode ter mentira. Quando que começa a ter mentira diante da gente de Deus? Quando a gente começa a ocultar os nossos pecados. Eu errei isso aqui, mas Deus sabe, né, que eu sou carne, sou falho. E fica por isso mesmo. Deus sabe, não vai lá e fala: ó Deus, eu estou perebado, precisa limpar meu coração, estou sujo, caído, fracassado, mas o Senhor pode me limpar, me purificar. Quando a gente faz isso, começa a ter verdade em nós. Porque Deus sabe que você pecou, que você errou, que você falhou? Sabe. Mas quando você fala, isso já é um indício que você quer ser limpo. Você vê que quando Jesus ia perguntar, ele ia curar, o que ele falava? Tu queres? O que tu queres? Quer ser limpo? O que você quer? O que é que você precisa? Todos os dias ele também nos pergunta: o que você quer hoje? Aí a gente chega lá e fala assim: o que você quer? Você está lá: abençoa minha família. E aquela carniça de pereba no coração, de pecado oculto, que não confessa, não fala, não abandona. Aí por que nós não quebramos vínculos de pecado, de coisas erradas que nós fazemos? Porque a gente não confessa. Então fala: Senhor, hoje eu falei mal, hoje eu me envolvi com coisa que não podia, hoje eu entrei na vibe da difamação, hoje, Senhor, eu vi o que não prestava, hoje eu errei. Fala real, porque tem que ter sinceridade. 6º mandamento do servo: o servo deve tirar toda a idolatria de sua vida. Josué 24:14, parte C. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Ele fala assim: vocês não podem ter idolatria. O crente pode ser idólatra? Tem crente que é. Pode, poder não pode. Mas tem crente que é mais idólatra do que um ímpio. O que é idolatria? Tudo que ocupa o teu coração, que está no lugar de Deus no teu coração, é idolatria. Então eu acredito, que o povo mais idólatra é o crente. Porque ainda mais quem é religioso. Porque ele cria um conceito de que aquilo não é pecado, vai falar para uma pessoa que não é pecado, sendo que é pecado. Eu já debati com pessoas com vida torta. Falou: você precisa consertar a tua vida. Você precisa arrumar, você precisa casar. Não, mas antigamente não tinha casamento, pegava a esposa, levava para a tenda. Vai enfiar na cabeça dela que ela tem que seguir a lei da terra e a lei divina. Por quê? Já o pecado ficou tão comum para ela que cauterizou. Ela acha que é normal. Você vai pregar para a pessoa quer pregar para você. Ela põe a Bíblia dela para você e fala assim: não, Deus sabe o meu coração. Outro dia uma pessoa falou isso para mim, eu falei: isso não te assusta, não? Ele sabe que você não quer largar esse pecado de estimação da sua vida? Ele sabe do meu coração. Eu falei: ele sabe que você não quer arrumar tua vida, que você não quer casar. Ele sabe, e aí? Não te dá medo, não te dá temor, não te dá, sei lá, qualquer coisa no coração? Porque Jesus vai voltar. É isso que como que a gente foi ensinado? Jesus vai voltar a buscar a igreja. Então o povo brasileiro, acho que é sentar numa igreja, vai tocar 7 trombetas lá no céu e ele vai subir para as nuvens. Mas não é assim. Jesus vai voltar para buscar a noiva santa. Quem não é santo vai ficar. E o que nos tira da santidade? Pecado. Por isso que eu sempre falo: cuidado com o que você se envolve.
Cuidado com idolatria, cuidado com o pecadinho que você acha normal. Às vezes, irmãos, o pecado não está só no falar, está no ouvir. Tem conversa que você está ouvindo que não precisa ouvir. Tem coisa que você está falando que não precisa falar. Tem coisa que você está achando normal, mas que para Deus não é normal. Cuidado com o fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós temos que tomar cuidado com isso na nossa vida. 7º mandamento do servo de Deus. O servo deve ter o coração inclinado para o Senhor. Josué 24, 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Como que você inclina o teu coração para o Senhor? Dormiu. Fazendo a vontade dele, que é fazendo o que ele gosta. Tem coisa que Deus gosta e eu não gosto. Mas se ele gosta, o que meu coração tem que fazer? Inclinar para o coração dele. E geralmente o que Deus manda a gente fazer é o que a gente não gosta. Repara na sua vida. Você só faz o que você não quer, o que você não gosta, o que você não sabe. Você fala, Deus, eu não gosto. Deus fala, isso aí é teu chamado. Deus, eu não quero, tá? O Espírito Santo vai lá e fala assim, é você. Você fala, eu não sei, Deus. Agora o Senhor pode escolher hoje. Ele fala, te capacito, vai. Sem saber. Aí você fala, gente, porque o jeito de Deus fazer não é do nosso. Se você gostasse, se você soubesse, se você queria, Ele não te chamava. Repara que aquilo que você gosta, que você sabe, o que você quer não é a tua área. Você nem lá você está. Você só acha bonito nos outros. Porque é do jeito de Deus. E Ele usa conforme Ele quer. A gente, quando vai aceitar Jesus, você não fala, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor da minha vida. E o Senhor, Ele faz o que quer com o dono. Não é assim no teu serviço? Se teu patrão chegar e falar assim, ó, hoje vai plantar bananeira. Você guarda a semente dos abacateiros e vai para a bananeira de boa, sorrindo. Por dentro, estou chamando ele de bipolar. Mas vai lá e faz. Assim é com Deus. Fala, Deus, eu queria isso aqui. Deus fala, não quero. Vai fazer o que eu quero e acabou. Então, isso é inclinar o coração para o Senhor. Tem coisas que eu faço para Deus, eu falo, Senhor, o Senhor conhece minha vontade, né? Mas amém. Estamos nós fazendo, seja feita a tua vontade. Olha a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aonde? Como no? Por que na terra como no céu? Porque no céu para Ele você já fez. Você só tem que efetuar aqui na terra. Deus manda a gente fazer alguma coisa, vai lá e faz. A gente fala, Deus, eu não sei, não quero e não gosto. No céu para Ele você já fez. Só que tem que validar na terra. Para quê? Para liberar a bênção. É a chave que libera a nossa bênção. 3 maneiras de servir a Deus. Só tem 3 maneiras de servir a Deus, que Josué nos ensina, e isso é explícito em toda a palavra. Primeiro, fidelidade. Eu vou falar uma coisa pesada, bem pesada agora. Mas vocês são maduros, vocês aguentam. Vocês vão entrar no... Quem não for também que amadureça, né? Porque já está na hora, porque também ninguém merece ficar no mingau. Uma pessoa que é infiel a Deus em dízimos, ofertas, primícias, ela é servo de Deus? Uma pessoa que é contra dízimos, ofertas e primícias, ela teme a Deus? Então, a gente, qual que é o meu grau particular de medir uma pessoa? Como ela é com Deus. Se ela faz para Deus, eu me relaciono com ela na minha intimidade, na minha vida particular. Eu deixo participar dos meus sonhos. Eu até deixo escapar alguns projetos. Eu acredito no que ela fala.
eu defendo ela. Defendo, visto a camisa. Mas se uma pessoa, ela é infiel a Deus, eu já fico com os 2 pés atrás. Por quê? Se ela é infiel e ela é contra as leis do Criador, você acha que essa pessoa vai ser leal a mim? Ou a você? Você acha que essa pessoa vai ser uma boa amiga? Vai ser um bom confidente? Vai ter um bom conselho? Vai ser uma pessoa confiável? Repara nas pessoas que não são fiéis. Começa a observar. Pessoas que oscilam. Tem gente que é fiel hoje, amanhã não é. A vida dela é oscilante em todos os sentidos. Seja em amizade, seja em relacionamento, seja em serviço, seja em ministério, em tudo. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Ai, pastora, não é fazer acepção de pessoas? Não. Eu trato todo mundo igual, mas na minha particularidade, eu posso escolher quem eu deixo entrar para dentro. Jesus fazia assim. Tinha 12, só que no vamos ver, era Pedro, Tiago e João, e ainda dormiram. Dormiram, na hora que Jesus mais precisou. Falei, Jesus também teve uns amigos, por isso que ele quis morrer. Tinha 12, um traíra, 3 soneca e 10 passado. Fala. João? Como o Pedro o quê? Tinha medo? Medo do quê? Não, Jesus não tinha medo, não. Pedro não queria deixar. Por isso que Jesus falou assim, ó, aparta de mim, Satanás, porque eu tenho que cumprir esse propósito. Ele não queria deixar. Eu não sei se Pedro, ele era o mais chegado. Eu desconfio que sim. Ó, o João, apóstolo João, ele escreve assim, João, discípulo amado. Ele escreve, mas isso não quer dizer que ele era o mais amado, porque quem escreveu foi ele, entendeu? Então, ele podia colocar assim, João lindo, é ele que está escrevendo dele, entendeu? Por que ele escreve João o amado? Porque ele se sentia muito amado. Mas foi João, ela adotou ele como... Mas por quê? Ele recebeu o amor. Ele recebeu. É a mesma coisa falar assim, ó. A Aniele me ama. Você nunca falou que você me ama, tudo bem. Não, você já falou assim, já. Mas para eu ter essa certeza, vai depender do que eu sinto pelo que você me passa. Se eu falar assim para a pessoa, a Aniele é minha amiga, a Aniele me ama, a Aniele, ó... É porque eu senti, eu tive uma experiência com você e eu estou falando da minha percepção. Às vezes nem é tudo isso. Às vezes você fala assim, não, eu só vou até ler só com você. Entendeu? Então, é a visão dele. Ele foi tão profundo na entrega que ele se sentiu assim, o que mais foi amado. Porque de tanto que ele absorveu essa amizade com Jesus. Mas eu tenho minhas dúvidas que o Pedro era o mais assim, ó. Por quê? Explico. Quem além de Judas traiu Jesus? Pedro. Negou. Porque traiu, gente. Falar, ele negou. Ele traiu. Só não, nunca nem vi. Entendeu? Traiu. Qual traição que doeu mais? Judas ou Pedro? Pedro. Lógico. O cara estava lá e tudo. Pedro andou nas águas. Olha o nível de experiência do Pedro. Pedro andou nas águas. Pedro entrava na casa dos mortos com Jesus. Pedro foi lá ver o monte, a transfiguração. Ainda falou assim, deixa eu armar umas tendas aqui para Moisés, para Elias. Jesus falou para ele, não surta, para, que tá feio. Pedro teve as altas experiências. Chegou na hora do vamos ver, Pedro falou assim, nunca nem vi. Conheço só, nem de ouvir falar. Doeu em Jesus.
Ai, que não doeu? Lógico que doeu. Ai, teu amigo, irmão de fé, camarada. Só que Jesus... Aí o que Pedro fez quando Pedro caiu? Falou, não quero mais saber de igreja. Tchau, ministério. Saiu do grupo do WhatsApp dos discípulos lá. Judas foi retirado, removido. O Pedro lá, Pedro saiu do grupo. O que Jesus faz? Vai atrás do Pedro. Quando Jesus volta ressuscitado, falou, cadê o Pedro, gente? Voltou a pescar. Jesus foi lá. Falou, Pedro, amado, deixa eu falar uma coisa pra você. Você me ama? Ele falou, eu te amo, mas traí. Não, Pedro, esquece isso. Você me ama? Eu te amo, né? Mas e aquela fita lá? Traiu o Senhor, hein? Nossa, deu um vacilo. Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Então, apacenta a minha igreja. Porque ele tinha recebido uma unção que sobre ele seria edificada a igreja. O cara tinha uma unção, Pedro passava, as pessoas eram curadas. Ele pregava, gente, ele era um pescador, analfabeto. O cara fedia peixe. Nós estamos falando de um pastor big. Era o pastor Pedro do povão, peixeiro. Só que quando ele pregava, 3.000 pessoas aceitavam Jesus. A unção do nível do cara, naquele tempo. Então, eu acredito que por Jesus voltar e resgatar Pedro, eu acho que ele ainda era o mais chegadinho. Então, assim, Deus tem filhos prediletos? Não, Deus ama todos iguais, mas tem os filhos mais próximos. Tem os filhos que chegam junto. Então, uma pessoa que é fiel a Deus, ela é uma pessoa que ela está apta para servir a Deus. Por isso que eu falo, uma pessoa que não é fiel ao Senhor, ela não está apta para trabalhar para Deus. Como que a pessoa quer trabalhar para Deus, mas não quer ser fiel? Me explica isso. Crê que tem Deus e que tem que fazer o trabalho, tem que fazer a obra, mas não pode dizimar e ofertar, porque é roubo? Ó a mentalidade. Aí quer fazer o quê? Para se aparecer. Eu não acho outra justificativa. Porque se eu creio na palavra, eu tenho que crer nela num todo. Naquilo que é lei, naquilo que é correção, naquilo que é bênção, naquilo que é maldição. Aí a pessoa crê que, eu creio que eu tenho um chamado, eu tenho que desenvolver meu chamado. Ok, mas dentro do teu chamado, você quer cumprir com a tua responsabilidade? Porque o servo, a primeira coisa que ele é o quê? É ser fiel. Aí a pessoa quer servir, mas não quer ser fiel. Está apta? Não é servo. Não é servo. Provérbios 3:9, vamos lá. Uma hora nós vamos fazer um estudo dos discípulos, vocês querem? Só veja as cabecinhas. 3:9. É muito legal ver os temperamentos. Gente, eu olho para os discípulos, eu fico bobo, como que Deus é maravilhoso, né? Paciente, porque só tinha louco. Desequilibrado. Se eles fossem hoje, precisava tudo de terapia para servir. Faz um tratamento de choque ali. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Fala assim comigo: todo servo é fiel. Se não for fiel, não serve para servir. Segunda maneira de servir a Deus, servindo aos santos. Quem que são os santos? A igreja. Eu estou sem água, eu queria, fazendo favor. Hebreus 6:10. Vou fazer uma pergunta. Se ficar muito constrangedor, nem responde que eu já vou entender. É melhor servir os de fora ou os santos? Qual que dá mais trabalho? Você já reparou que a pessoa, quando é de fora, você fala assim, olha que bem, se a pessoa se contenta com qualquer coisa, né? É grata, não te dá dor de cabeça. Mas aquele convertido,
incircunciso, do coração torto, que você faz uma vida de serviço, só traz decepção. Mas a gente é apto para servir quando? Quando a gente serve aos santos. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Grifa isso, trabalho de amor, que para com seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Tem dia que você faz o trabalho, não é um esforço amar os santos, você fala, ô Pai do céu, que esforço, deixa eu ali ganhar minha pedra na coroa. Porque tem um santo que você dá vontade de mandar ele para Deus mais cedo. Fala, vai ver Jesus, crente. Mas Deus é tão maravilhoso que ele fala que ele vai recompensar tudo aquilo que nós fazemos para os santos. Então, mesmo se não te agradeceu, se foi aquela bênção que essa pessoa vai ter recompensa em nome de Jesus. Quem você serviu e quem você ainda serve. A última maneira de servir a Deus é servindo as pessoas. Romanos 12:10. Isso aí eu preciso trabalhar também na minha vida, hein? Eu acho que minha maior dificuldade é servir. Eu sou boa para perdoar, sou generosa. Eu acho, né? Sei lá. Não, eu acho que eu sou um pouquinho generosa. Gente, mas servir... Porque o servir não é fazer o que a pessoa espera, você sabe, né? Que quando você faz o que todo mundo está esperando, o que a Bíblia te chama? Os irmãos consolados já. Para e pensa. O servir para Deus é ir além, é andar as 2 milhas. Isso é bravo, hein? É bravo. Deus tem misericórdia de nós. E graças a Deus que a salvação não é por obras. Senão a igreja do Senhor estava condenada. Porque, eu vou falar uma coisa pra você. Ou raça ruim para servir é os crentes. Gente. Os crentes não é trem de gente, não. É só Deus para gostar de crente. A galera lá do tambor, os irmãos que vê vulto, eles é melhorzinho para servir que nós. Por isso que eles acreditam que é nas obras. Por isso que eles fazem caridade, faz sopa, dá roupa para o povo, dá cesta, limpa o quintal dos outros, constrói casa, faz de tudo. E os crentes, nossa, desgosto, sangue de Jesus. O que faz para Deus, faz reclamando. Romanos 12:10. Mas nós vamos melhorar, gente, em nome de Jesus. Olha que versículo difícil também, Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros. Olha para o seu irmão e fala assim, eu te amo. E você está em primeiro lugar. Aí não dá uma carona, né? Uma benção. Você fala, disfarce, faz. Por quê? Deus me livre. Tem que servir. Deus é mais. Irmão lá na chuva, sofrendo. Gente, nós temos que melhorar. Isso eu falo nós. Porque esse é o jeito de servir a Deus. A gente vir na igreja, ouvir a palavra, a gente não está servindo a Deus. A gente está alimentando o nosso espírito. Se levantar as mãos para o céu, as nossas orações é egoísta. A gente levantar a mão do céu para orar, você não está servindo a Deus, você está pedindo. Você levantar a mão para cantar, você está ali adorando meia boca. O servir a Deus é isso aqui, ser fiel, servir aos santos e às pessoas. Ou seja, ser servo, porque essa é a maior característica de Jesus. É.
O Júlio falou uma realidade, gente. Uma hora também nós vamos estudar isso, sobre intercessão. Ele falou assim, e pedir para a gente também é fácil. Se está numa necessidade, você levantar as mãozinhas para o céu e falar, ai Deus, me dá. Agora eu quero ver você falar assim, Deus, dá um carro por irmão. Abençoa, Pai, para o seu irmão ter um carro. Começar a profetizar, começar a fazer uma campanha de oração por irmão. Difícil aí. Porque isso aí já entra numa batalha espiritual para o outro. Porque o que ia vir no outro pode vir contra você. Né, de pancada espiritual. O perigo, por que eu ainda vou ensinar sobre a intercessão profética? Porque existem, se eu não me engano, é de 3 a 6 níveis de oração. Quanto mais você se aprofunda, mais você apanha. E se você não se posicionar corretamente na brecha, o que é uma brecha? É um espaço. O que é uma oração? Guerra. O que acontece se você se posiciona errado na guerra? Morre. Toma uma míssil na cara. Então, a gente tem que saber até como orar. Até que jeito orar. Ai, pastor, não vou orar mais para ninguém. Não, irmão, continua fazendo suas oraçãozinhas de boa. Mas nós vamos aprender esse nível para quê? Para você saber também que nível que você vai operar na guerra. Nós vamos entrar, calma. Vamos estudar os anjos. Depois vocês vão estar mais com o couro mais grosso. Aí nós vamos para os níveis de oração profética, que vai ser bênção também. Então, nós temos que ser intercessores, temos que orar pela nossa cidade, pelas autoridades, por Israel, temos que orar pela paz, temos que orar uns pelos outros, mas nós também temos que servir. Nossa maior qualidade seja essa, em nome de Jesus, de todos nós. Diante dos desafios presentes, volte os seus olhos para o passado e lembre-se das coisas que o Senhor já fez. Isso aqui é uma coisa que eu estou praticando sempre. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente finalizar. Quando você ficar muito desgostoso, frustrado, desanimado, tenta lembrar de coisas boas que o Senhor já fez na sua vida. Aquele versículo que fala lá em Lamentações, traga à memória aquilo que te dá esperança. Que é isso que Josué faz. Né? Porque quando ele se lembra daquilo que o Senhor fez, ele transborda gratidão. Ele não deixa o coração dele se tornar ingrato. Mantenha o seu coração grato pelas grandes e pequenas bênçãos recebidas. Nós temos que agradecer pelas grandes e as pequenas. Use os seus dons e habilidades para o reino, assim como Josué. Você terminará o propósito para o qual fora chamado em nome de Jesus. Porque mais do que ter um propósito, é a gente terminar ele em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça e pela tua palavra. Obrigado, Deus, por este ensino, obrigado por este módulo. Nós te entregamos o nosso coração e pedimos, Espírito Santo, trabalha em nós, nos ensina a ser servos. Nós queremos ser excelentes, nós queremos, ó Pai, agradar o teu coração. Então nos ajuda a fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem, novo módulo em nome de Jesus, anjos e demônios. Deus te abençoe.